Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Juliana e hoje a gente vai resolver as questões de biologia da Unicamp, primeira fase, 2024. Antes de eu partir para as questões, queria comentar que eu achei a prova bastante direta. A maioria das questões segue bastante o estilo que a gente vem vendo nos últimos anos de bio na Unicamp. Então tinha algumas questões mais de conceito, questão de preencher lacuna, questão que você tinha que analisar figura ou gráfico. É, Ao mesmo tempo, algumas questões que eram um pouquinho mais. Você tinha que lembrar o que significava cada coisa para responder, mas também achei que tinham bastante questões que dá para a gente eliminar por conta do que estava escrito, eliminar alternativas por conta do que estava escrito no enunciado, ou escrito na própria alternativa, ou se, não se tinha uma contradição com o que estava na figura, sabe? Mas é isso, deem uma olhadinha na nossa resolução. Se tiverem alguma dúvida ou comentário, deixem aí no vídeo depois pra gente, por favor, tá? Beleza, vamos lá então, gente. Estaremos resolvendo as questões de biologia e eu peguei aqui a prova QY para responder, para vocês acompanharem aí com as questões, tá? Primeira questão de bio era essa 41, que. Deixa eu pegar uma canetinha aqui pra gente escrever. Falava lá, a região à margem do rio Caporé, em Rondônia, é considerada uma das mais importantes do planeta para a espécie Podocnemis expansa, popularmente conhecida como tartaruga da Amazônia. Então, eles estão falando de uma tartaruga. Nome popular, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica importante para a vida de quelônios fluviais no ambiente terrestre. Então, só para lembrar, quelônios é o nome do grupo lá que junta tartarugas, jabutis e cágados. Então, a gente está falando de répteis e basicamente o que ele está querendo ver nas alternativas são alguma característica nova que é bastante importante para os répteis conseguirem viver em ambiente terrestre, mesmo que eles passem um tempo da vida deles na água. Aqui fluvial está falando de água doce, né? Então, vamos por alternativas. A pele é seca e completamente impermeável, recoberta por uma espessa camada em forma de espículas compostas de proteína quitina. O problema aqui é a palavra espículas. Nos répteis, eles têm lá as escamas, mas não são espículas. Espículas é o que a gente vê, por exemplo, em poríferos, nas esponjas, que são os espinhozinhos. B. Os alvéolos, com grande superfície de troca gasosa, até aí tá certo, permitem a respiração pulmonar, sim, e cutânea. O problema aqui é o cutânea. Não, respiração cutânea é só pela pele. Alvéolos são presentes em estruturas no pulmão. A principal excreto nitrogenada liberada é a ureia. Não é a ureia. Répteis e aves, eles liberam ácido úrico, que se caracteriza por ser pouco tóxica, não é pouco tóxica, que requer mínima quantidade de água para ser eliminada. Até aí tudo bem, esse finalzinho tá ok. Mínima quantidade mesmo, porque a gente vê que os organismos que liberam ácido úrico são aqueles que não podem ficar perdendo muita água, então eles não mandam quase nada de água nas excretas que eles vão mandar, do tipo as excretas nitrogenadas. Então tudo bem, é mínima quantidade, mas para répteis não é ureia que eles mandam embora. E a última que sobra é a D. A fecundação é interna, sim, nos répteis é interna, e a formação de ovo amniótico. De fato, essa é uma das grandes novidades evolutivas do grupo, né? Esse ovo possui uma bolsa contendo líquido que envolve o embrião, que é o amnio. É uma das características principais que tem ali no ovo amniótico. Então, a alternativa correta para essa aqui é a D de dado. Questão 42. O conceito apresentado na figura a seguir é importante para fundamentar a classificação biológica baseada nas relações evolutivas entre organismos. Então, ele está mostrando aqui uma árvorezinha, mini árvore filogenética, que ele está comparando alguns tetrápodes que existem hoje com um ancestral de tetrápode. É correto afirmar que as estruturas anatômicas indicadas, então essa a gente também vai ter que ir vendo alternativa por alternativa, o que elas estão falando. Mas, uma coisa que já dá para fazer, para eliminar um pouquinho elas, é que nessa figura aqui, ele tá chamando atenção para uma parte do corpo de todos esses animais que é a perna, ou um membro de locomoção. Então, tem uma perna, uma mão, um braço de baleia, eu falei perna, é melhor braço, né? Tem um braço de baleia, um braço de humano, um braço de lagarto e um braço de pássaro. E eles também destacam colorido o braço do tetrápode ancestral. E aí notem que eles estão destacando 3 estruturas desse braço, verde, vermelha e amarela, que estão presentes em todos eles. Todo mundo aqui tem as 3 partes
comuns que estão destacadas no ancestral deles. Então, a gente está olhando para uma característica em terminais, em grupos terminais, que já era presente num grupo ancestral. Então, isso mostra pra gente que existe alguma relação de parentesco evolutivo do tipo o braço de baleia e o braço de humano têm um ancestral comum. Então, tem alguma relação de ancestralidade nessa estrutura, porque a gente está vendo ela presente aqui e também no ancestral. Ela está presente aqui e também no ancestral. Eu posso fazer essa relação com todos eles. Então, quando a gente olha evolutivamente para estruturas anatômicas que têm uma origem de ancestral comum, vocês podem até encontrar alguns lugares que falam, se ela tem uma origem embrionária comum, que só pode acontecer quando vocês têm um ancestral comum que tinha aquela característica, a gente está olhando para uma característica que é homóloga. Cortou um pedacinho aqui, homóloga. Elas podem ter a mesma função naquele organismo? Podem, mas elas não precisam, podem ter funções diferentes. Nesse caso aqui da questão, a gente vai ter todas funções diferentes, mas todas elas são homólogas porque elas vieram de um ancestral comum. Analogias, que é uma outra palavra que vai aparecer aqui nas alternativas, ela acontece quando as estruturas têm a mesma função em espécies diferentes, mas essas estruturas de mesma função não possuem uma origem evolutiva comum, não vem de um ancestral comum entre eles. Então, nesse caso aqui, como tudo que ele está mostrando tem um ancestral comum, a gente já pode mandar embora as alternativas que falam de analogia, porque tudo que a gente está vendo aqui são homologias entre eles. Então, vou direto para B. Na baleia e no pássaro são consideradas homólogas, beleza? Trata-se de um caso de evolução divergente. Divergente é quando você está partindo de um ponto comum e está se afastando dele. Então, esse aqui é o caso de divergente. Então, por exemplo, quando tem uma estrutura lá no ancestral comum e ela foi se diversificando e assumindo funções diferentes. Convergente é quando você estava em posições distintas e acabou chegando numa posição comum. Então, por exemplo, você tinha um ancestral que tinha funções diferentes ou ancestrais diferentes que chegaram numa mesma função. O caso de convergência é muito comum para estruturas que são análogas. Então, por exemplo, organismos que têm origem embrionária distinta, histórias evolutivas distintas que chegaram numa estrutura que tem a mesma função. E no caso de divergência, ou no caso de divergências, é muito comum de acontecer quando a gente tem estruturas homólogas. Por exemplo, tem um ancestral comum e ao longo do tempo evolutivo, para cada linhagem foi assumindo uma função diferente, apesar de que a origem embrionária é a mesma. Então, no caso da B aqui, ele fala na baleia e no pássaro. Na baleia, qual que é a função principal aqui desse braço? É para natação. E para o pássaro é para o voo. As funções são diferentes, mas elas vieram de um ancestral comum. Então, é divergente mesmo. Mas vamos só confirmar a C. No lagarto e no pássaro são consideradas homólogas. São mesmo? Tratando-se de um caso de evolução convergente. Não é convergente porque, primeiro, eles não vieram de um lugar diferente, né? Tanto no lagarto quanto no pássaro vieram de um mesmo ancestral comum. Então, não tem como eles convergirem para o lugar. E mais do que isso, quando a gente olha para a função, não é a mesma, né? Para um lagarto é para locomoção, principalmente em solo firme, né? Então, terra, areia, pedra, árvore. E para o pássaro, esse braço aqui é para voo. Então, também não tem uma convergência de funções. Então, a alternativa correta aqui é a B de bola. Questão 43. Sabe-se que o uso indiscriminado e irregular de anabolizantes gera consequências negativas significativas à saúde humana, tais como tremores, acne, hipertensão arterial sistêmica, tumores no fígado e pâncreas, distúrbios de coagulação, por aí vai indo. Aqui, esse enunciado, apesar de ele não ser gigantesco, ele não dá muita informação pra gente responder a questão. O que eu acho que é importante de perceber aqui é que ele tá falando de anabolizantes. E aí, seria legal lembrar do que são feitos os anabolizantes. A maior parte deles são feitos de hormônios, que são os tais dos esteroides. E aí vocês vão ver que saber disso ou lembrar disso vai ajudar a gente a responder uma das lacunas.
cenário alternativa que preenche corretamente as lacunas no excerto a seguir. Então, a testosterona é um hormônio esteroide, desempenha importante função no desenvolvimento de tecidos e órgãos do sistema reprodutor masculino, como, então ele tem a opção próstata e vesícula seminal. Próstata e vesícula seminal são estruturas do sistema reprodutor masculino. No caso da testosterona, ela vai agir mais na próstata. Mas, particularmente, eu acho que dá pra gente selecionar as alternativas melhor com o resto do texto. Além de atuar na promoção de características sexuais secundárias, como o aumento da massa muscular, crescimento de pelos corporais, espessamento das pregas vocais e maturação de ossos ou produção de esperma. Produção de esperma não é uma característica secundária, ela é uma característica sexual primária, produção de gameta, né? Então a gente já tira a C e a D por causa desse número 2. Esse hormônio anabolizante, estava até escrito lá um pouquinho antes, é sintetizado em várias etapas a partir do colesterol. Esse é um hormônio lipídico. A creatina é uma estrutura de base de proteína, né? E é convertido para metabólitos inativos no fígado. De fato, quando a gente compara lá para metabólitos que são inativos ou que têm que ser mandados embora do nosso corpo porque eles ou não vão ser usados ou porque são tóxicos, quem faz muito isso é o fígado. Então, a resposta correta para essa questão aqui é a alternativa A. Ok, então questão 44. 44 fala de organelas citoplasmáticas, no caso aqui ele está focando em lisossomos. Então, são organelas centrais que desempenham funções importantes para a homeostase celular. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função dos lisossomos representada na figura a seguir. No geralzão de tudo, se eu pensar só na organela lisossomo, o que ele faz é um negócio que chama digestão celular. Então, ele pega moléculas e quebra elas. E consegue fazer isso, inclusive, porque tem enzimas dentro do lisossomo, né? Só que essa digestão, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser quando se quebra coisas que são da própria célula, e aí a gente diz que o lisossomo está fazendo a tal do autofagia. Esse fagia é de se alimentar, de comer, digerir, próprio, né? Então, quando está quebrando coisas que são da própria célula, é uma autofagia. Ou ela pode quebrar coisas que vieram de fora da célula. E aí, o que está se fazendo é a tal da heterofagia. Você está comendo, degradando uma coisa que é diferente de você, que veio de fora de você. Então, um exemplo comum disso aqui é, heterofagia, quando, por exemplo, um macrófago vai lá e bota uma bactéria para dentro dele e quebra essa bactéria. É uma heterofagia que o lisossomo dele está fazendo. Agora, quando, por exemplo, lá num sapo, tem as células dele que começam a degradar as células que eram lá da cauda, do girinozinho, até ele crescer e virar um sapo adulto, aí é uma autofagia que está fazendo, está degradando células que são do próprio organismo, estruturas do organismo do qual aquelas células pertencem. Por que eu tô falando isso? Porque essa questão tem sempre as duas opções, hetero e autofagia. As duas são coisas possíveis de serem feitas por lisossomos, mas aí a gente tem que ver se a frase tá certa ou se ela bate com o que tá aqui nesse esquema. Então, no item A, ele fala heterofagia por pinocitose. Particularmente, eu não gosto muito de colocar assim que a pinocitose é uma forma de heterofagia, porque na real, pinocitose, assim como a fagocitose aqui de baixo, elas são formas da gente transportar coisas que são de fora da célula para dentro dela. Então, a pinocitose em si ou a fagocitose em si, elas não são processos de digestão, como a heterofagia é, mas elas podem estar associadas. Tipo, você tem que fazer uma para fazer a outra depois, né? Mas, de qualquer jeito, qual que é a diferença entre pino e fagocitose? A fagocitose é aquela bem basicona que a gente dá de exemplo quando fala de coisas grandes que tem que entrar dentro da célula. Por que isso? Quando a gente fala daqueles processos de transporte através de membrana, tipo osmose, difusão, bomba de sódio e potássio, eles são processos que acontecem pela membrana, mas são coisas pequenas que estão sendo passadas de um lado para o outro. Às vezes a célula precisa mandar para fora ou mandar para dentro coisas muito grandes ou em grandes quantidades. E aí ela tem que fazer alguns processos que gastam energia, que são maiores, que movimentam mais a membrana.
E aí a fagocitose é quando você tem uma partícula muito grande, alguma coisa muito grande, para mandar para dentro da célula. Então ela vai lá e fagocita aquela coisa. É quando ela faz umas projeções da membrana plasmática e do citoplasma, engolfa aquilo que estava para fora da célula e aí bota para dentro. Exemplo básico disso é o tal do macrófago botando uma bactéria inteira para dentro da célula. Pinocitose é quando você vai colocar muitas partículas pequenininhas ou até líquidos de uma só vez para dentro da célula. Aí a célula faz isso por pinocitose. Então a diferença entre fago e pinocitose está mais na característica do que vai ser mandado para dentro, né? Então no item A, vamos lá, heterofagia por pinocitose, o que permite a célula degradar fragmentos de micro-organismos, fragmentos esses importantes na apresentação de antígenos. Então, quando a gente fala fragmentos de micro-organismos, isso é difícil, porque para a gente apresentar antígenos, a célula bota o micro-organismo inteiro para dentro dela e não pedaços dele. Mas ainda assim, eu não colocaria micro-organismo como pinocitose. Micro-organismo ainda é muito grande para fazer pinocitose. Mas mais do que isso, este desenho aqui não está mostrando a degradação de nada que veio de fora da célula. Todas as setas aqui estão de dentro da célula mesmo. Imagina que essa borda preta aqui do desenho representasse a membrana plasmática, não tem nada vindo de fora da célula, né? Aí B, autofagia, que permite a célula empacotar, modificar e exportar proteínas sintetizadas no lúmen das cisternas do retículo endoplasmático. O que está escrito depois dessa primeira vírgula, empacotar, modificar, exportar, é uma coisa que a célula faz naturalmente quando ela tem que secretar alguma coisa ou exocitar alguma coisa. Por exemplo, o retículo endoplasmático produziu uma proteína, se foi o granular, ou produziu um lipídio, se foi o liso, vai passar pelo complexo de Golgi, que é quem faz o pacotinho, e aí vai mandar para fora. Isso é um negócio que pode acontecer, mas nada disso envolve digestão, não tá? Tudo aqui é produzido e empacotado para mandar para fora, inteirinho. Então, o lisossomo não faz nada do que tá aqui depois da vírgula. Aqui é tudo só produção e não quebra de moléculas. C. Autofagia, que permite à célula eliminar porções envelhecidas ou danificadas do citoplasma, incluindo organelas e moléculas. Isso tudo que está aqui na C está correto. Pode acontecer mesmo. A célula pode estar com um defeito, ou tem estruturas que não estão mais funcionando direito, estão mais velhinhas, ou teve alguma mutação e elas estão danificadas. A célula pode degradar isso que é dela mesma. Então, ela está fazendo autofagia e ela usa o lisossomo para isso. Então, a C, a frase inteira aqui está correta, mas vamos ver a D. Heterofagia por fagocitose, que permite a célula capturar macromoléculas. Lembra, a fagocitose eram coisas grandes. Utilizando-as nas diferentes vias biosintéticas. Isso que está na D também é um negócio que pode acontecer e também está correto envolver o lisossomo nisso. Então, se eu pegar uma molécula muito grande, botar ela para dentro da célula, por fagocitose, quebro ela usando um lisossomo, e aí as pecinhas que eu conseguir, eu posso produzir outras coisas, eu posso fazer biossíntese de outras coisas lá dentro da minha célula. O problema daqui, o pulo do gato dessa questão, é que você tem então duas alternativas que isoladas elas estão corretas, mas essa questão quer que você assinale a alternativa da função de um lisossomo nesta figura. Ele quer que você descreva o que está acontecendo nessa imagem. E nessa imagem, o que você tem é uma célula eucarionte, ela tem núcleo, e tá tendo produção de coisas, tem coisas saindo daqui do retículo, como é que eu sei? Por causa das setinhas, Então, tem coisas saindo do retículo aqui, ficando dentro de uma vesícula, e aqui parece que tem molécula e até umas organelazinhas, e também tem coisa que tá sendo produzida pelo retículo, saindo dele, sendo empacotado pelo complexo de Golgi e mandado para o lisossomo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o lisossomo ele funciona porque ele tem enzimas digestivas, mas essas enzimas não aparecem lá do nada. Elas têm que ser produzidas por algum ribossomo. Eu digo isso porque enzima é um tipo de proteína e quem faz proteína é o ribossomo. E essas proteínas enzimáticas, quando forem feitas, tem que de algum jeito serem empacotadinhas e mandadas para o lisossomo conseguir funcionar. E aí, nesse desenho aqui em específico dessa questão, a gente tem coisas produzidas dentro da célula que estão sendo mandadas para serem quebradas no lisossomo. Então, essa figura ela está representando uma autofagia. Então, a resposta correta para essa questão aqui é a alternativa C.
porque ela representa o que está na figura dessa questão. Tá quebrando coisas que foram da própria célula. Questão 45. Essa 45 aqui, eu particularmente acho melhor, tipo, ir escrevendo o que ela tá aparecendo, porque é um enunciado meio grande, assim. Então, fica de dica aí pra você quando estiver fazendo uma questão desse tipo. Uma quimera é um indivíduo formado por 2 ou mais tipos de células, em que cada tipo contém um genoma distinto. Então, isso não é comum de acontecer, né? Geralmente, quando a gente olha para o indivíduo, ele começa de uma célula só, que tem um genoma, e todas as outras células vão ter o mesmo genoma. É o que acontece com a gente, por exemplo. Se você pegar qualquer célula do seu corpo, ela vai ter o mesmo genoma. Então, se pegar uma célula de pele, uma célula de sangue, uma célula de osso, todas elas têm o mesmo genoma. Mas, uma quimera é quando você pega células diferentes daquele organismo e essas células não têm todas o mesmo genoma. Seria, por exemplo, eu pegar uma célula de pele tem um genoma e uma célula de músculo tem outro genoma. Os machos da espécie de formiga, então é uma formiga que ele está falando, são quimeras formadas por 2 tipos de células haploides. Então, quando a gente está olhando para os machos aqui nessa espécie, a primeira coisa que ele está falando aqui é que os machos são haploides e eles podem ter células que são de 2 linhagens, ou são provenientes da linhagem, podem ser chamadas de linhagem 1 e linhagem 2. Então, eles têm a linhagem 1 e tem também a linhagem 2. Então, algumas células vão ser do tipo 1, outras células vão ser do tipo 2. As rainhas, então quando a gente está olhando para fêmeas agora, as rainhas, elas dessa espécie são formadas pela fusão entre um óvulo com genoma característico da linhagem 1 e um espermatozoide com genoma característico da linhagem 1. Então, a primeira coisa para a gente tirar daqui é as rainhas, elas são diploides. Por quê? Porque elas são formadas pela fusão de 2 gametas. E gameta sempre é haploide. Não importa que organismo você está olhando, todo gameta sempre vai ser haploide. Então, quando você junta uma estrutura haploide, um óvulo, com um espermatozoide também haploide, você vai dar um organismo que é 2N, ele é diploide. E aí, no caso das rainhas, então, rainhas, tá falando que é quando você pega um óvulo 1 e junta com um espermatozoide que é do tipo 2. E aí ele fala, já as fêmeas operárias, então agora estamos olhando para as operárias, elas são indivíduos formados pela fusão entre um óvulo com genoma característico da linhagem 1, então elas são um óvulo do tipo 1, com um espermatozoide com genoma característico da linhagem 2. Espermatozoide da linhagem 2. Uma correção aqui, desculpa. Nas rainhas, elas são feitas a partir de um óvulo do tipo 1 e um espermatozoide também do tipo 1. Pronto. Com base em seus conhecimentos e considerando o texto apresentado, pode-se dizer que as diferenças genéticas entre as rainhas e operárias se explicam pelo fato de... Então, a gente está comparando os 2 tipos de fêmea que existem nessa população de formigas. As rainhas, que elas vieram de um óvulo 1 com espermatozoide 1, e as operárias com óvulo 1 e espermatozoide 2. O que tem de diferença entre elas? Qual que foi o espermatozoide usado para formar elas? Porque as duas vêm de um óvulo que é do mesmo tipo. A diferença é, se esse óvulo foi fecundado por um espermatozoide 1, ela vira rainha. Se esse óvulo foi fecundado por um espermatozoide do tipo 2, ela vira operária. Então, por que elas são diferentes? Porque os gametas se fundirem nos machos e nas operárias. O erro daqui é que está falando machos. Não tem fusão de gametas para formar machos. Os machos são haploides. B. Os machos conterem células haploides das linhagens 1 e 2. De fato, o que muda entre elas são espermatozoides, que são gametas produzidos por machos nos animais, né? Então, o fato de ter machos que conseguem fazer tanto espermatozoide do tipo 1 quanto do tipo 2 vai diferenciar se elas são rainhas ou operárias. Então, é a B que é a alternativa correta. Mas vamos só ver o que está de errado nas outras duas. C. Os machos serem homozigotos. Não dá. Para você ser homozigoto, isso aqui quer dizer que você veio de um zigoto que recebeu 2 alelos iguais, homozigoto. Então, para você ser homozigoto, você tem que ser diploide. Não dá, os machos são todos haploides. E a D, os machos serem diploides, tá errado. Os machos são haploides. Então, é a B de bola. Questão 46, finalmente uma com gráfico aí. A dinâmica populacional de 2 espécies que compartilham o mesmo habitat é representada na figura a seguir.
Então, elas vivem no mesmo ambiente, no mesmo lugar. O tamanho máximo da população de cada espécie é limitado pela disponibilidade de recursos no habitat. Então, ele está dizendo que tem limite, não tem recurso ilimitado eterno para elas. Considerando seus conhecimentos e os dados apresentados, é correto afirmar que as espécies. Essa é uma das questões que a gente vai ter que ler alternativa por alternativa para ver o que elas estão falando. Mas, antes de ver elas, a gente já pode dar uma olhada geralzona aqui no gráfico e perceber que a espécie 1 e a espécie 2, as duas sofrem um aumento do número de indivíduos, tudo bem em taxinhas levemente diferentes, mas elas sofrem, e chega uma hora que elas começam a diminuir esse crescimento, até que chega uma hora que as duas, ao mesmo tempo, notem que as mudanças gerais deles acontecem nos mesmos períodos, ao mesmo tempo, a partir aqui vai do 8, o 8º ano, elas começam a ficar constantes o número de indivíduos, né? Então, elas nem aumentam a população, nem diminuem. Mas vamos lá para as alternativas. Essas espécies competem por recursos e apresentam diferenças na eficiência da utilização do alimento disponível. Para mim, o errado daqui é que fala de competição, porque se tivesse competição, quer dizer que elas estariam brigando por recursos, e aí uma característica comum quando a gente compara o número de indivíduos em casos de competição é que uma população aumenta enquanto a outra diminui, porque uma está conseguindo melhor o recurso e a outra não. E isso não acontece aqui em nenhum momento. As duas crescem e depois ficam constantes juntas. Nenhuma delas está diminuindo, né? B. Ocupam nichos ecológicos distintos e têm crescimento populacional até o limite imposto pela resistência ambiental. Isso pode acontecer mesmo. Então, você pode estar no mesmo habitat, no mesmo espaço, tipo, eu estou vivendo na mesma floresta, por exemplo, e ter nichos ecológicos diferentes. O nicho ecológico, ele não é só o espaço. Ele tem a ver, ele descreve o espaço que você habita e como você habita aquele espaço. Que tipo de recursos que você usa, como que você usa aqueles recursos. Então, dá para você estar vivendo, ter duas espécies que vivem na mesma floresta e elas terem nichos ecológicos diferentes. E aí elas têm o crescimento populacional até o limite imposto pela resistência ambiental. De fato, as duas foram crescendo, chegou uma hora que não consegue crescer mais. Isso pode acontecer porque, esse é o limite de recurso, não dá pra gente ficar produzindo mais recurso, então não dá para aumentar mais o número de indivíduos na população. Então, a B é uma candidata muito boa de alternativa correta, mas vamos ler as outras duas. C. Essas espécies são generalistas e assim têm nichos ecológicos mais restritos. A própria alternativa, ela se contradiz. Não dá para você ser generalista e restrito. Se você é generalista, você não é restrito. Seu nicho ele é bem abrangente. E a D. Apresentam uma relação de cooperação, facilitando o crescimento populacional na ausência de resistência ambiental. O problema para mim aqui dessa alternativa são duas coisas. Uma delas ele fala assim, na ausência de resistência ambiental. Não tem essa ausência, porque o enunciado diz que existe esse limite. Esse crescimento ele é limitado pela disponibilidade de recursos. Então, falar assim, na ausência de resistência, não tem. Sempre tem esse limite e o enunciado diz pra gente que esse limite existia. E outra coisa que ele fala assim, apresenta uma relação de cooperação. A cooperação, ela é uma relação ecológica de quando organismos de espécies diferentes, eles se ajudam, né? Ela, por um outro lado, ela não é obrigatória. Então, é do tipo, muito bom que eu estou vivendo junto com essa outra espécie, com esse outro organismo, nós estamos nos ajudando, nós estamos cooperando, mas eu não vou morrer se eu não estiver fazendo essa cooperação. Então, o que eu quero dizer? Em caso de cooperação, dá para acontecer de quando uma espécie aumenta, a outra espécie aumenta também? Sim, do tipo, as duas estão se ajudando, então as duas estão conseguindo ter mais vantagens para usar os recursos delas, então as duas populações aumentam. Mas como essa cooperação não é obrigatória, não é também obrigatório que isso aconteça. As duas estejam aumentando também na mesma taxa, aos mesmos tempos, as duas estão freando ao mesmo tempo e as duas estão ficando constantes ao mesmo tempo. Isso aqui não é obrigatório de acontecer na cooperação. Então, para mim, a que descreve melhor o que está acontecendo aqui, nessa situação, com a condição do enunciado, é a B de bola.
Eles têm nichos diferentes e eles vão acabando, o crescimento chega uma hora que é freado por conta do limite do próprio espaço. E a última questão, 47, essa era uma questão mais decoreba, assim, se você lembrava o que era cada um, assim, deles, porque basicamente ele tá falando de anatomia vegetal, e aí ele tá dizendo que dá pra gente, quando estiver olhando para alguns tecidos, diferenciar se a gente tá olhando para plantas mono ou eudicotiledôneas. Então, a gente tá falando do grande grupão de plantas das angiospermas, que são as que produzem flor e fruto. Nas figuras A e B são apresentados esquemas de raízes, então a gente está olhando para a raiz, em crescimento primário e indicação dos tecidos 1 e 2. Notem que o 1 e o 2 não está apontando para a mesma coisa em cada figura. Então, ó, na figura A, o 1 está apontando para esse escuro preto aqui e o 2 para a linha pontilhada. Na figura B, o 1 está apontando para esse círculo em branco e o 2 está apontando para a linha contínua. Assinale a alternativa aqui de maneira correta, indica respectivamente as espécies Eudicotiledônea e os seus tecidos 1 e 2. Então, para ajudar aqui, eu até coloquei um outro desenho que está comparando mono e eudicotiledôneas. A gente consegue separar esses dois grandes grupos de plantas com um monte de característica. Por exemplo, a mais rápida, a mais óbvia, é a quantidade de cotilédones. Se tem um é monocotiledônea, se tem dois ou mais é eudicotiledônea. Mas não é a única coisa, e aqui também não dá pra ver isso, porque ele tá mostrando a raiz. Isso do cotilédone a gente vê lá na semente. Tem mais diferenças, né? Tem sobre a quantidade de partes na flor, o tipo de veias que tem na folha. E uma coisa que dá pra ver é sobre a organização do tecido vascular na raiz e no caule delas. Mas vamos focar pra raiz, que é o que ele tá mostrando aqui no desenho pra gente. Nas monocotiledôneas, uma coisa que é comum da gente ver é um cilindro vascular, essa parte mais aqui de dentro, bem organizadinho em camadas. Então, se eu der até um zoom aqui, ó, na monocotiledônea, vai dar pra ver que a gente tem a medula, que é a parte mais bem do centro, mas o principal no cilindro vascular você vai ter uma camada mais interna, que é o xilema, e para fora desse xilema você vai ver uma camada maior zona, que é o floema. Enquanto que, quando você olha numa eudicotiledônea, meu desenho aqui da direita, você vai ter um cilindro vascular, a parte interna, onde tem o tecido de transporte, fazendo parece um tecido intercalado. Então, o que eu quero dizer, tem horas que você tá olhando, você tá vendo floema, depois você vai um pouquinho pro lado, você tá vendo xilema. Aí floema, xilema, floema, xilema. Ó, notem que isso não acontece aqui. É uma camadinha toda de xilema e depois uma camada de floema. Aqui não, ó. Não tem tipo uma camadinha de um e uma camadinha de outro. Então, isso a gente já consegue usar para responder uma parte dessa questão aqui. Voltei. Que ó, na figura A, a gente tem essa parte intercalada, ó, um X no meio, fica intercalando com as bolinhas pretas. Na B, não tem isso. Então, nessa questão aqui, a figura B é uma monocotiledônea e a figura A é uma eudico. E a questão queria uma eudicotiledônea. Eudicotiledônea. Então, eu já vou tirar essas alternativas que estão falando da figura B. E aí, você tinha que lembrar como que era a distribuição de tecidos na raiz de uma eudicotiledônea. Primeira coisa o que tá aqui um pouquinho para fora, quando a gente tá comparando eles, né? Na eudicotiledônea, é o floema. Ó, se você olhar nesse desenho de novo aqui, o que tá meio que esse verde mais escurão é o floema e esse vermelho aqui em X é o xilema. Inclusive, uma coisa que eu uso para decorar é do tipo, quando você olha pro desenho, não parece que tem um X aqui? Então, esse X é o xilema, na eudicotiledônea, né? E o que tá para fora, o que tá entre as pernas do X é o floema. Então, aqui, na figura A, a gente já pode mandar embora essa aqui por causa do xilema. Tinha que ser o floema. E aí, só para responder, tipo, eu nem precisaria disso se você lembrasse dessas duas partes que eu falei. Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a A. Mas, se você quiser, a diferença entre endoderme e periciclo é na posição deles, né? Tudo bem, tem uma diferença de função, mas quando a gente olha para a raiz de uma planta, a gente vai ter umas camadas, né? A camada mais externa de todas é a tal da epiderme, é o que tá em um verdinho aqui, um verde médio, né? Ó, epiderme, as duas têm epiderme. Bem no centro, a gente tem o cilindro vascular. As duas têm, é onde vai ter xilema e onde vai ter floema. Entre eles,
que é o que tá um verde um pouco mais claro aqui. A gente tem o córtex, que tá aqui também, né? A camada mais interninha do córtex, que é o que está em amarelo nesse meu desenho aqui, é a endoderme. E depois do córtex, então já no cilindro vascular, mais para dentro, a primeira camada que aparece, que é o verde mais clarinho aqui desse meu desenho, é o tal do periciclo. Então, nesse desenho aqui, ó, os dois, o que a gente está olhando é a linha pontilhada é endoderme e a linha contínua é o periciclo. Então, ó, na figura A, o número 1 é o floema, é o que tá aqui, ó, verde escurão. E o número 2 está apontando para a linha pontilhada. A linha pontilhada é a endoderme, a linha contínua que é o periciclo. Então, notem que tem uma alternativa aqui que ela, o que está escrito dela não está tão errado. Tipo, se você olhar para essa última aqui, na figura B, o número 1, ele é mesmo xilema, é o vermelhinho aqui, ó, do meu desenho, é o que tá mais para dentro. E o número 2 é o periciclo. Então, tipo, isso aqui que tá escrito estão ok. O problema é que a figura B era de uma monocotiledônia, não de uma euticotiledônia, que era o que a questão queria. Beleza? É isso da resolução das questões de bio das provas, né, QI da Unicamp 2024, gente. Espero que vocês tenham curtido.